Bobadilla surge no São Paulo como potencial venda de 50 milhões de reais. Volante vem sendo titular de Zubeldia após as lesões de Pablo Maia e Alisson. Bobadilla de saída? Após ser eliminado de forma sofrida da Libertadores e da Copa do Brasil, o único foco do São Paulo na reta final da temporada se tornou o Brasileirão Betano. No momento, o tricolor é o 5 graus colocado e briga por uma vaga na fase de grupos do principal torneio da Conmebol. Mesmo sem ter a certeza de quais competições irá disputar no ano que vem, a torcida e a direção já começaram a avaliar possíveis mudanças no elenco para 2025, iniciando o planejamento. Sendo assim, por mais que o plantel tenha carências na posição, um dos nomes que podem deixar o clube é o volante Damian Bobadilla. Segundo informações do jornalista Alexander Vieira, o paraguaio surge como a principal chance de venda em dezembro. Aos 23 anos, o titular da seleção do Paraguai se tornou peça-chave no tricolor durante a temporada, principalmente após a lesão de Alisson. Inclusive, a diretoria espera arrecadar algo próximo a 8 milhões de euros, cerca de 49 milhões de reais com o meio-campista. Detalhes sobre a potencial venda. Contratado no início do ano junto ao Cerro Porteño, Bobadilla disputou 34 partidas pelo clube do Morumbi até aqui, tendo marcado 3 gols ao longo do período. Inclusive, o gol diante do Nacional, Uru, pela Libertadores é bastante lembrado. Dito isso, por mais que o atleta venha sendo monitorado por clubes europeus, ainda não houve proposta oficial pelo paraguaio. A tendência é que as ofertas cheguem ao término da temporada no mês de dezembro. Vale a pena deixar claro que o volante assinou por 4 temporadas com o tricolor e tem vínculo até dezembro de 2027. Isto é, restam 3 anos de contrato com o Clube da Fé. O próximo jogo será no sábado 26, às 22 horas, contra o Criciúma. Thiago Mendes no São Paulo em 2025 com chegada em janeiro está vetada. Segundo apurou a reportagem do Bolavik Brasil, Thiago Mendes está lesionado no Al Rayyan e uma vinda ao São Paulo ficaria difícil. Volta de Thiago Mendes foi comentada nesta semana. O presidente Casares falou em entrevista para a TNT Esportes sobre a possibilidade do São Paulo contratar o meio-campista Thiago Mendes para a próxima temporada. Na última janela de transferências, ele esteve por detalhes de ser anunciado. Segundo apurou a reportagem do Bolavik Brasil, Thiago Mendes está lesionado no Al Rayyan e volta somente em janeiro-fevereiro. Qualquer possibilidade, mínima que seja, de sua contratação, ficaria somente para julho. O São Paulo não fará qualquer movimento em janeiro por um pré-contrato ou liberação antecipada. Com isso, a diretoria entende em um primeiro momento que não vai fazer qualquer movimentação para a chegada de novo volante. Relembre a fala de Casares sobre Thiago Mendes. O São Paulo sempre está de olho em jogadores com grandes condições. Oscar e Thiago Mendes já vestiram nossa camisa. Tudo tem de ser bem conversado. Temos de ter garantias que algum dinheiro saiu para entrar outro. Temos de compor com a comissão um quadro de necessidades. Hoje precisamos de laterais, todos sabem, iniciou. Trouxemos Lucas, trouxemos Luiz Gustavo, Rafinha e isso nos faz achar que esse mix de atletas da base com experientes. Oscar e Thiago são grandes jogadores. Depende de equação financeira. Para entrar um jogador, tem de sair outro em condição de receita, senão vamos estourar o orçamento, concluiu. O São Paulo veta a possibilidade de negociar os jovens que ainda não tiveram tanta rodagem. Mesmo com sondagens, Henrique Carmo, William Gomes, Ryan Francisco, e entre outros ficam por pelo menos mais um ano. Bobadilla surge como a principal chance de venda do São Paulo em dezembro. Agentes já receberam sinalizações da Europa de 8 milhões de euros, 49 milhões de reais. Ainda não houve proposta oficial, mas ela deve chegar ao término da temporada. Vários clubes realizaram sondagem. William Gomes, Ryan Francisco e mais. São Paulo monta planos sobre venda de joias para 2025. O Bolavik Brasil apurou que a diretoria do São Paulo quer uma sequência de William Gomes, Ryan Francisco e Henrique Carmo no time profissional. As vendas do São Paulo para 2025 passam pela base? Para começar bem a próxima temporada no ponto de vista financeiro, São Paulo precisará realizar algumas vendas na janela de transferências de janeiro. Uma forma bem rentável seria com seus atletas revelados em Cotia, mas a diretoria entre outro plano. Segundo apurou a reportagem do Bolavik Brasil, o São Paulo veta a possibilidade de negociar os jovens que ainda não tiveram tanta rodagem. Mesmo com sondagens, Henrique Carmo, William Gomes, Ryan Francisco, e entre outros ficam por pelo menos mais um ano.
Ryan Francisco chama a atenção de clubes da Europa e recebe algumas sondagens. PSG e Ajax estão na lista. Sinalizações chegaram a 12 milhões de euros, mas clube quer ele nos profissionais em 2025. Renovação de Henrique Carmo vai acontecer? O tricolor paulista entende que está caminhando na renovação de Henrique Carmo. Os valores já estão próximos e existe um otimismo para uma assinatura até o fim do ano, após o Brasileirão Betano. Renovação de Henrique Carmo deve avançar nas próximas semanas. Clube analisa a contraproposta do seu staff e dará uma resposta em breve. Equipes europeus estão de olho, mas o atleta quer sequência. William Gomes terá multa de 120 milhões de euros para o futebol do exterior, mas pretende ficar e conquistar seu espaço no coração tricolor. Ele admira e quer uma trajetória parecida com a de Lucas Moura no São Paulo. Com isso, o jovem quer deixar sua marca antes de sair para a Europa. Clube projeta protagonismo maior em 2025. William Gomes deve ganhar ainda mais espaço. Made in Cotia já começou a ser sempre um elemento no banco de reservas nos últimos jogos. São Paulo define destino de William Gomes e torcida reage, merece jogar mais. Tricolor paulista define futuro de Joia e divide opiniões. Com a necessidade de equilibrar suas contas até o final de 2024, o São Paulo FC tomou uma importante decisão sobre o futuro de um dos seus maiores talentos da base, William Gomes. O jovem atacante, que renovou recentemente seu contrato até 2028, passou a ser alvo de especulações sobre uma possível venda para o exterior. No entanto, a torcida tricolor deixou claro que deseja a permanência do jogador para a próxima temporada, acreditando que ele tem potencial para ser o futuro ídolo do clube. No início de 2024, o atacante renovou seu vínculo com o time paulista, que agora inclui uma multa rescisória altíssima. 600 milhões de reais para o exterior e 140 milhões de reais para o mercado brasileiro. O contrato longo demonstra a confiança que a diretoria deposita no jovem, que desde a base se destacou como um dos grandes nomes formados em Cotia nos últimos anos. Natural de Sergipe, a joia de 18 anos foi captado ainda no futsal e aos 14 anos, transferiu-se para o centro de formação. Desde então tem sido tratado como um jogador especial, destacando-se em competições de base. Diretoria não quer vender, mas precisa de recursos. Com dribles rápidos e grande capacidade de finalização, o atacante é comparado a nomes de peso como David Neres e Antony, mas já começa a ser apontado por muitos como uma das maiores promessas da década. Apesar do alto valor agregado ao atleta, o São Paulo não planeja vender o William Gomes no momento. A prioridade do clube, segundo fontes internacionais, é negociar jogadores que perderam espaço no elenco, como Rodrigo Nestor e o zagueiro Bobadilla, que fora dos planos do técnico Luiz Zubeldia. A venda desses jogadores é vista como essencial para gerar receitas e manter o equilíbrio financeiro do clube sem precisar sacrificar seus jovens talentos mais promissores. Ainda assim, com o mercado europeu de olho nas promessas brasileiras, a pressão financeira pode acabar pesando. Clubes do exterior têm monitorado William, mas a diretoria está focada em mantê-lo no time principal e em seu desenvolvimento no futebol profissional. A torcida tricolor, que acompanha de perto o desenvolvimento do jogador, tem se manifestado de maneira clara nas redes sociais, pedindo mais oportunidades para o jovem talento. Com um misto de empolgação e expectativa, os fãs acreditam que, com a continuidade no momento, ele pode se consolidar como titular e ser um dos destaques em 2025. Esse garoto é muito bom, tem que ser titular logo, disse um dos torcedores. Merece mais chances, fez gol e correu muito nos últimos jogos. Vai ser ídolo se derem tempo para ele, comentou outro. A pressão popular pela permanência e maior utilização de William só cresce, com muitos já considerando que ele pode ser uma nova alegria do tricolor. Oscar deixa o Flamengo de lado e prepara acerto com clube surpreendente. Meia está em reta final de contrato com o Xangai Porte e não irá renovar. O Flamengo vem sendo ligado ao nome de Oscar já há alguns anos. Nome muito bem avaliado no futebol brasileiro, o meia se prepara para deixar o futebol chinês. Oscar está em reta final de contrato com o Xangai Porte e não irá renovar. Desta forma, na janela de transferências do mês de janeiro, estará livre para assinar com qualquer equipe do futebol mundial. E apesar de ser alvo de clubes como Flamengo, Internacional e São Paulo, a tendência é de que o futuro do meia seja bem longe do Brasileirão Betano. Oscar deve rumar aos Estados Unidos. Conforme repercutido pelo jornalista Alexander Vieira, o meia teve contatos com algumas equipes do país em 2023 e agora estaria disposto a jogar na MLS. Seria uma decisão familiar.
Desta forma, se torna improvável uma volta do ex-meia da seleção brasileira ao país. Revelado pelo São Paulo que está de olho em Pablo Solari, Oscar ainda se destacou no Internacional antes de deixar o país. Já são quase 8 anos no futebol chinês. Nesse período, o brasileiro soma números impressionantes com a camisa do Xangai, sendo considerado o melhor jogador do país. Na carreira, o jogador de 33 anos também obteve um bom destaque na Premier League, tendo defendido as cores do Chelsea entre as temporadas de 2012, 2013 a 2016, 2017.